intercessor. Com alegria, te recebo no nosso Momento Amai. E nós vamos iniciar hoje lendo a Palavra de Deus. Em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele de bom grado dará o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Que palavra maravilhosa! Nós temos aqui o Senhor nos convidando a buscá-lo, que Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer agir. E aqui Ele fala que os pensamentos dele são mais altos, que os caminhos dele são mais sublimes. E nós não podemos entender por nós mesmos esses pensamentos, esses caminhos. Mas então, logo adiante no texto, nós temos o profeta falando que como a chuva e a neve vêm dos céus e elas operam o que está proposto na terra e fazem a terra brotar e florescer, e então a terra produzir sementes, para que então o semeador possa colher a sua colheita. E então ali, aquela colheita do trigo, por exemplo, transformar-se no pão e alimentar aquele semeador, todo esse processo, assim Deus compara com a sua palavra, que ela transforma e que ela nos muda, ela nos faz entender os pensamentos do Senhor, ela nos eleva aos caminhos do Senhor em fé. Toda essa obra acontece pela palavra, todo esse processo, a palavra que vem de Deus, essa palavra opera em nós. É tremendo, é profundo esse texto, há muito aprendizado aqui nesse texto. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a palavra e o poder da palavra agindo nas nossas vidas como intercessores e como nós devemos orar a partir da própria palavra de Deus, porque é ela que opera, é ela que age, é ela que tem efeito transformador. E a palavra deve ser nossa arma, devemos usar a palavra nas nossas orações. Hoje nós vamos estar trabalhando o encontro número 11, interceda firmado na palavra, como eu já mencionei. E quando nós falamos sobre a palavra, eu quero acompanhar aqui hoje no nosso texto, em especial, se você tem o guia na página 33, encontro 11, a palavra de Deus é verdadeira, ela age em toda a nossa vida. Pela palavra nós somos nutridos espiritualmente, como acabamos de ver o exemplo da semente, então que se transforma em trigo e dá então a nutrição necessária para o trabalhador, para aquele que colhe, para o lavrador. Assim a palavra de Deus age na vida do intercessor, age na vida daquele que busca. Essa palavra é transformadora. Nós somos fortalecidos na palavra. O apóstolo Paulo declara que a palavra de Deus é uma espada para o guerreiro. Isso lá está em Efésios 6,17. A palavra é arma de ataque no combate espiritual. Quando nós somos dirigidos na hora da intercessão para enfrentarmos, lembro que eu ensinei para vocês sobre o significado de intercessão, que é encontro com Deus, mas também é confronto com as trevas.
E nesse confronto com as trevas, a palavra de Deus é arma eficaz no combate espiritual, é a nossa arma como intercessores. Enquanto intercedemos pelas causas do reino de Deus, a palavra de Deus age em nós e através de nós. De fato, é no poder da palavra que nós enfrentamos o mundo espiritual. É no poder da palavra que acontecem as grandes conquistas. Deus diz aqui nesse texto que lemos em Isaías 55, como a chuva e a neve regam a terra, fazendo-a produzir, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas ela cumprirá o seu propósito. Aleluia! Como intercessor, é preciso se fortalecer. É preciso que você fortaleça a sua vida espiritual na palavra de Deus, através da leitura diária e da devocional na palavra. A palavra, ela age no nosso coração. O salmista, no Salmo 119, 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu quero ler um texto da escritora Kay Arthur, que fala assim: seu pensamento, raciocínio e crenças precisam ser ajustados? Só há uma maneira de saber, meu amigo, é garimpando a palavra de Deus. Estudando-a sistematicamente, não um versículo esporádico aqui ou acolá, mas livro por livro, texto por texto. É uma tarefa para a vida toda. É também um exercício libertador, porque a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,32. Naturalmente, o ajudará a orar com mais efetividade. Esse exercício ajudará você a orar com mais efetividade, porque você saberá pedir, então, de acordo com a palavra de Deus. Você se alinhará à palavra de Deus à medida que você se aprofundar na palavra de Deus. E isso você precisa buscar como intercessor. A palavra tem que estar do seu lado, orando e lendo a palavra, lendo, meditando na palavra e orando. Então, esse exercício constante com a palavra. Então, você precisa se firmar. A nossa intercessão não é baseada em sentimentos, nem no que nós achamos que deve ser feito, no que nós queremos. Nós precisamos nos firmar quando oramos na palavra de Deus. Essa é a base para a oração intercessória. Firmar-se na palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte para a intercessão. Ela é a fonte onde o intercessor vai receber da água que ele precisa para a sua própria vida, e é também a fonte aonde o intercessor vai ter a direção para a oração intercessória. O alinhamento na vontade de Deus está no conhecimento da sua palavra, no aprofundamento com a palavra de Deus. O Espírito Santo fará você lembrar a palavra de Deus guardada no seu coração quando você ora. Agora, se você não tem tempo com a palavra de Deus, o que você vai lembrar? O que você vai pleitear? Firmado? No quê? Você está firmado na palavra de Deus. Você precisa buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Essa maravilhosa associação da palavra com a oração produz a intercessão vitoriosa. Eu vou repetir. Essa associação maravilhosa da palavra de Deus com a oração é que vai produzir a intercessão vitoriosa. Você vai vencer na palavra e na oração, ligando, usando essas duas forças tremendas que Deus concede. São armas poderosas. A oração intercessória e a palavra juntas, não separadas. O poder está nessa unidade de palavra e de oração. Alexander McLaren falou assim: nossas orações são para fazer Deus lembrar. A oração mais verdadeira é aquela que se baseia na palavra pronunciada por Deus. A oração mais verdadeira é aquela que se baseia na palavra pronunciada pelo próprio Deus. Então, nesse sentido, a palavra de Deus é a sua fonte, é a sua base. Você precisa buscar a palavra. Ao citar a palavra de Deus ao próprio Deus, você deve fazer isso com reverência e humildade. Mas lembrando
que você está firmado nessa palavra e pleiteando a partir dessa palavra, a palavra que o próprio Deus deixou estabelecida, Ele inspirou essa palavra. Nós temos hoje em nossas mãos a palavra escrita e é nessa palavra que nós nos firmamos para orar. Quando você ora, você deve citar a palavra de Deus. Você deve se firmar na palavra do Senhor, mas sempre lembrando que com reverência e com humildade, porque você está firmando na palavra do próprio Deus e chegando diante dele com muita reverência, com muito amor e com muito quebrantamento. Toda a palavra citada, disse Wesley Dua, toda a palavra citada e todos os argumentos usados não são para convencer Deus. Por isso que você deve chegar a Deus com humildade, porque não é para convencer a Deus a fazer o que Ele não quer. Você não está convencendo Deus para fazer o que Ele não quer quando você está citando a palavra, quando você está orando firmado na palavra, pleiteando diante de Deus pela palavra. Pelo contrário, disse Wesley, em nosso espírito a palavra nos molda a fazer e a orar como Deus quer. Que maravilhoso, que tremendo. É a palavra que muda as nossas orações. Não que nós vamos mudar Deus, mudar a vontade de Deus, não é isso. Nós vamos pleitear pela palavra e Deus vai trabalhar em nossas vidas nessa palavra para orarmos alinhados com a vontade de Deus. Esse é o mistério tão profundo da ação do Espírito Santo pela palavra enquanto nós oramos. O uso da palavra no seu período de oração inclui o quê? Então vou te dar algumas dicas práticas. Primeiro, ler textos bíblicos e interceder a partir da verdade que foi revelada nesses textos, não baseado nos teus sentimentos e impressões do teu coração. Outro ponto importante, você pode citar as promessas de Deus, citar a própria palavra de Deus enquanto você ora. Isso acrescenta fé ao seu coração e determinação como intercessor, enquanto você vai rompendo barreiras no mundo espiritual. Você vai também orar firmado na palavra de Deus em batalhas espirituais, em quando ela vai ser como uma espada que você vai enfrentar o inimigo e você vai declarar essa palavra diante do inimigo. Você não pode. Você, por si só, não tem força de enfrentar as trevas, mas você é um guerreiro de Deus e a espada do Espírito te dará vitória. Então você vai citar essa palavra. Lembre que Jesus, quando enfrentou Satanás na tentação no deserto, você vai ver em Lucas 4, Mateus 4, que Jesus citou a palavra. Ele firmou-se na palavra do Senhor para enfrentar a Satanás. Ele nos ensina ali o princípio que nós devemos usar sempre nas nossas vidas pessoais e na nossa vida como intercessores diante de Deus. A palavra nas batalhas espirituais, nos enfrentamentos, nas conquistas espirituais, nós vamos estar firmados nas promessas, firmados na palavra de Deus. E é ali, nessa palavra, é que nós teremos a vitória. Firmados na palavra do Senhor. Quando oramos a palavra, nós estamos nos alinhando à vontade de Deus. Aquele que intercede firmado na palavra vai experimentar direção, vai experimentar poder na sua vida e vai testemunhar de respostas poderosas durante a sua caminhada como um guerreiro, através da oração intercessória. Você quer ser vitorioso? Você quer ser bem-sucedido na sua vida de oração? Seja um homem, uma mulher que ama a palavra de Deus. E eu quero compartilhar algo com você. Hoje, em especial, eu trouxe para o nosso Momento Amai essa Bíblia aqui. Essa Bíblia, eu tenho um carinho muito grande por ela. E essa Bíblia aqui foi a última Bíblia de papai. Antes de papai falecer, era a Bíblia que ele estava usando quando ele ia à igreja, nas pregações. Ele tinha outras Bíblias, né? Tinha várias Bíblias, mas essa foi aquela Bíblia de uso do papai dos últimos tempos, principalmente a Bíblia que ele usava para ministrar, e ele estava lendo também nos últimos meses de vida, usando essa palavra, essa Bíblia, né? Esse livro em especial. E depois, quando nós, então, como irmãos, né? Ali no momento em que vamos escolher algumas lembranças de papai, eu fiz questão de ficar com a última Bíblia que o papai
estava usando. E é muito especial no meu coração, né, guardar com carinho essa Bíblia. E eu lembro de algo assim que eu quero compartilhar com você sobre isso. Uma vez a gente conversando, né, papai falou que ele estava preocupado assim porque ele não sentia aquela prioridade muitas vezes na correria tal, e deixava a vida devocional ficava um pouco agitada, diminuía o período devocional. Papai sempre tinha o período devocional dele 5, 6 horas da manhã, né? E ele gostava muito do louvor, então ele sempre tinha um violão do seu lado, ele cantava, e depois tinha um momento que ele lia a palavra. E então ele tinha essa vida, né, de oração, mas papai queria ter mais do Senhor. Então ele falou para mim: sabe, filha, eu estou orando, e eu estou orando para... Deus me colocou algo no coração, e eu estou pedindo amor à palavra, porque eu quero amar mais a palavra de Deus. Papai já era pastor, ministério lindo, ministério frutífero, mas ele compartilhou isso comigo, que ele estava fazendo essas orações e buscando mais amor pela palavra. Os meses se passaram e um dia nós voltamos a conversar sobre esse assunto e papai disse: sabe, filha, Deus respondeu a minha oração. E ele disse: eu leio a palavra, e muitas vezes eu leio a palavra chorando de amor pela palavra. E eu fico lendo a palavra, e é muito especial o que está acontecendo na minha vida. E eu lembro assim de algo lindo e que papai tinha uma maneira de fazer quando às vezes ele estava no púlpito até, e ele fazia isso muitas vezes assim, né? Ele pegava a palavra e às vezes ele conversava enquanto ele estava pregando, em algum momento ele fazia isso, né? Então era algo muito lindo que acontecia na vida do meu pai, né? E que marcou muito o meu coração, né? Marcou muito a minha vida, esse amor do meu pai pela palavra. E a palavra tão próxima do coração. E eu quero deixar esse desafio para você, que você também busque, que você ore. Porque de repente você pensou assim, enquanto eu falava que, pastora, mas eu não sei, eu não consigo ter uma vida devocional frutífera, eu não consigo ter um período regular de leitura bíblica, ora leio, ora paro de ler, e estou envolvido na minha agenda, nas agitações da vida. Então eu te deixo essa instrução que eu aprendi com meu pai. Ore e peça a Deus, peça ao Espírito Santo, que Ele te faça amar a palavra, e você vai ver o que Deus vai fazer. E você vai ler essa palavra com muito amor. Você vai orar a partir dessa palavra, com paixão no teu coração. Vai ser diferente, porque o Espírito Santo vai derramar esse amor. E você vai começar a fazer momentos devocionais, momentos que você vai ter, que você vai perder até o horário. Tão envolvido com a palavra de Deus ali, né? E Deus falando e ministrando a você. E na vida de oração você vai ver o resultado desse tempo com a palavra. É o desafio que eu deixo para você. E eu quero orar agora com você. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida. E eu quero colocar diante de Deus esse desejo, né? Se você tem esse desejo de orar comigo e pedir que o Senhor te dê graça para você orar de acordo com a palavra e você amar mais a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença agora com os intercessores, com esse meu irmão, essa minha irmã que está orando comigo, que quer mais amor à palavra, dedicar tempo, leitura, estudo da palavra de Deus, para orar em conformidade com a palavra, para estar ali no seu momento devocional, no seu momento de oração, lendo a palavra e orando a palavra. Senhor, que eles possam amar mais a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos mais amor à palavra, amor à vida de oração, que cada um aqui cresça na sua vida de oração, desenvolva a sua vida de oração, firmado na palavra de Deus, citando a palavra, guerreando contra o mal pela palavra, no poder da palavra. Abençoa, abre o entendimento da palavra.
Senhor, usa cada um. É minha oração. Abençoa cada intercessor, Pai, que está agora ouvindo, que está agora orando comigo. No Teu nome, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a seguir a Tua palavra e a orar em conformidade com a Tua palavra. Amém, amém. Então, essa semana, qual é a sua tarefa? Você já deve estar imaginando. Eu quero que todos os dias você ore sobre a sua vida de oração em relação à palavra de Deus. Que o Senhor aprofunde a sua vida de oração. E quero que você pegue o seu caderno devocional e que você comece a anotar textos que Deus vai trazer para você orar esses textos da palavra. Então, essa semana, todos os dias, procure anotar textos da palavra e orar. O que nós pedimos aqui, mais amor à palavra, fazendo todos os dias a sua devocional, todos os dias abrindo, lendo a palavra de Deus, meditando nela e orando a palavra. Que Deus te abençoe.